O prazer de uma boa leitura está se tornando cada vez mais complicado, né? Hoje passamos mais tempo fora de casa, no trânsito, trabalhando, e ter aquele momento tranquilo para ler um livro é praticamente impossível para alguns, né? Mas para os amantes da leitura, a solução agora é o audiolivro. O Opinião Livre de hoje conversa com a escritora Nanete Neves, que vive essa experiência do audiolivro com uma obra mais que especial na vida dela, que é o relato do encontro com Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer estar aqui de novo com vocês. O Poeta e a Foca está fazendo sucesso até hoje, que já virou audiolivro. Vamos mostrar aqui. Conta um pouquinho essa experiência de estar, depois a gente vai falar sobre a obra em si, mas de estar hoje nesse momento, né, da tecnologia, que é o audiolivro, O Poeta e a Foca. Esse livro foi lançado há 2 anos, está esgotado, esgotou muito rapidamente a edição. Eu agora estou, assim que eu tiver tempo, vou atrás de outro editor, ou pensar de que jeito eu lanço, ou por editor, ou pela Amazon, ainda não sei. Mas o interessante foi que vieram atrás de mim, dessa empresa que tem aqui no Brasil, que se chama Toca Livros. E eles vieram me propor se eu não queria, se eu autorizaria transformar esse livro em audiolivro. Eu não entendia muito, para mim era novidade e tal. Então aí eles me explicaram, são atores lendo o livro, com uma edição cuidadosíssima, muito bem cuidado, tem até uma trilha sonora suave em alguns momentos, um capricho. Tive o privilégio de poder escolher o timbre que eu queria, sendo a minha voz. Então, eles me mostraram um catálogo de vozes de atrizes que trabalham com eles. Eu pude escolher aqui o timbre, eu gostei mais, que tinha que ser o timbre de uma mulher madura contando uma história de quando era jovem. Então, tinha que ser uma voz de mulher madura, mas ao mesmo tempo tinha que ter a doçura de quando ela era jovem, né? Olha que incrível isso. Então, eu comecei a visualizar, ouvindo aquelas vozes assim, escolhi sem saber quem era, depois descobri a Zeza Mota, maravilhosa, que me deu voz, e foi uma emoção incrível depois do livro pronto, eu me ouvi na voz dela. Olha que coisa interessante. Ela fazendo a minha respiração, o meu timbre, né? Foi muito legal. Assim, está sendo até agora uma experiência incrível. E está aumentando o número de leitores. Não é porque o livro de papel você atinge determinado tipo de pessoas. Agora, o audiolivro ele pode atingir os deficientes visuais, as pessoas que têm alguma dificuldade de ler, não é? Pessoas que não têm tempo físico, como você falou na abertura. Então vai viajar, vai ouvindo no caminho, fica preso no trânsito, vai ouvindo. Você nunca imaginou que a sua obra pudesse ser indicada? Por que será que despertou esse interesse? Nunca tinha pensado. Pela vendagem, pelo tema, o que eu acho que realmente... por tudo. Qual é a seleção que eles fazem para ser um audiolivro? Eu acho que por tudo. Primeiro, Drummond. O meu livro chama O Poeta e a Foca, esse poeta é o Drummond. O brasileiro ama Drummond. Depois, pelo fato de ser não ficção, eles têm um catálogo enorme, a Toca Livros tem um catálogo muito grande de coisas em vários gêneros. Mas o que vende mais é que você faz o download no teu celular e ouve no celular o livro que você escolheu. Tá. Eles dizem que os campeões de venda lá, de baixadas, né, são os maior interesse. De maior interesse são os livros de não ficção. Entre eles, pela ordem, livros religiosos, espíritas ou católicos. Depois biografias e depois autoajuda. São 3 gêneros dentro da não ficção. Depois aí que entra a ficção e, enfim, a ficção geral, aí vem os infantis, vem a poesia, estando assim, os infantis que ainda o hábito ainda não começou. Mas você sabe que isso é interessante, né, Nanete? Porque aí você tem um feedback, um retorno do interesse muito real. Porque nós vivemos num mundo tecnológico, né? Hoje em dia, você tem ali na palma da mão o que você quer. Então, você pode ter literatura e você está dizendo que existe esse interesse, principalmente
pelo que aconteceu, né? Por É, biografias, pela verdade, né? A não pela ficção história. é o que se apoia, está com o pé na realidade. Então, seja biografia, autobiografia, memórias, seja... As pessoas têm mais interesse. Esse meu livro, por exemplo, ele é uma mistura de memória com jornalismo. Mais interessante nele, ainda. Esse daqui, ó, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui para essa eu câmera contei aqui. uma coisa que aconteceu comigo 40 anos Você quer atrás, mostrar a quase capa 40 anos, hoje 40 anos atrás. A Esse capa- livro foi lançado em 2015. Vamos falar um pouquinho do livro. E aí eu Vamos lá. conto nele como eu fui o primeiro repórter no mundo a entrevistar o Carlos Drummond de Andrade. Foca era bem jovenzinho. Foca era o jornalista novo, né? O apelido do jornalista começando é Foca. E eu fui descobrir por que esse apelido na hora de escrever o livro, que eu fui pesquisar. Que tal como o animal, enfia o nariz em tudo. Aí eu achei engraçado saber disso. Então, 37 anos depois, que eu era uma menina e consegui ser o único jornalista que ele recebeu naquele ano de 1977, quando ele estaria completando 75 anos. Toda a imprensa nacional e internacional estava atrás dele e ele só falou comigo. Como é que você conseguiu? E na casa dele, onde nem os amigos iam. Como que você conseguiu? E aí eu conto no livro, assim, foi... Isso então só para não perder, né? Eu conto no livro, assim, foi uma série de coisas que acho que foram convergindo. E às vezes eu acho que... Porque todo mundo me dizia, você não vai conseguir falar com ele. Ele não dá entrevista, ele nunca deu, não vai dar para você. Todo mundo me dizia isso. Então eu, como uma foquinha, eu falei, não vou voltar para São Paulo sem nada na mão. Então eu fui conversando com grandes intelectuais. Afonso Romano de Santana, Nélida Pinhon, Ferreira Goulart, Antônio Calado, Antônio Ruais. Essas pessoas você entrevistou? Sobre ele. Tá. Eu fui procurar todos eles para falar de Drummond e todos me receberam. Eu fiquei de quarta a domingo no Rio e todos arrumaram um tempinho para falar comigo, tanto carinho que eles tinham com ele. Então eu falei, bom, eu não volto sem nada, eu volto pelo menos com um perfil dele. Mas aí no final eu arrisquei. Eu não tinha muita coisa a perder, eu estava começando na carreira, saindo do Esse que é o gostoso, né? Isso que é o gostoso. Da Foca. Eu vou arriscar o máximo que pode acontecer, ele fala não. E aí eu usei o velho truque do bilhete. Então, o livro, até aqui a capa... Daqui que quer essa câmera aqui que eu mostro mais. Então vamos lá. Aqui a capa fala do quê? A capa eu fiz questão que mostrasse o hall do elevador dele, aqueles elevador de porta pantográfica. Antigamente, é verdade, aqui era com... De ferro, né? Assim, aquelas coisas que fechava, abria assim. Então, eu me enfiei nesse elevador, quando o porteiro não estava lá, munida de um bilhete e uma caneta Bic. E aí, quando eu cheguei no andar dele, a porta era trancada. E fiquei presa ali. Então, eu queria que o leitor sentisse como eu fiquei presa a 1 metro da porta dele, né? Tá ali, ele tá ali. E aí eu esticando o braço com aquela caneta Bic, e consegui tocar a campainha. E aí a empregada atendeu, eu pedi se ela podia entregar o bilhete para ele, mas eu olhando assim, ela aqui na minha frente, né? E eu, pode entregar para o Carlos? Porque na véspera a Nélida Pinhon tinha me falado. Ele não gosta que chama de doutor, nem de Drummond, nem nada. Ele gosta que chame de Carlos. Eu danada no bilhete, já botei Carlos. E aí, na hora, eu falei, entrega pro Carlos, por favor. E na hora que eu tava entregando para ela, eu vi ele lá atrás. Ele veio espiar para ver quem era. Aí eu dei um sorriso. E, desci no elevador. Aí, até hoje, eu não sei se foi o sorriso, se foram os anjos. Eu não sei o que aconteceu, que depois ele me recebeu. Eu acho que ele gostou dessa menina impetuosa, entendeu? Deve ser, né? A quantos anos ele estava na época? Ele estava fazendo 75 anos. Então. Ele ia fazer na semana seguinte 75 anos. Toda a imprensa atrás. A Veja, que mandou carga pesada tentar falar com ele, teve que se contentar com uma entrevista com a filha do Drummond. Ou melhor, comprou um artigo escrito pela filha do Drummond. Os jornais requentaram matérias de arquivo, enfim, ele não falou com ninguém, só comigo. E aí, não sei. E Nanete, o que o leitor pode esperar do livro? Nisso, o Poeta e a Foca, ele encontra esse momento seu, uma biografia do Drummond,
a história da Nanete. O que a gente pode encontrar nesse livro? Eu acho que esse livro é mesmo meio que um painel do que foram os anos 70. Porque a história aconteceu em 77, época da ditadura, era uma época do milagre econômico. Ao mesmo tempo que nós tínhamos o milagre econômico, a gente tinha uma ditadura. Então, eu falo até no livro, tocava o telefone, podia ser algum amigo ou meu irmão, no caso, preso, e a gente tinha que dar um jeito de soltar, tal. Fala dos carros, das músicas, das roupas, porque é um livro de memórias. Eu fui buscar as minhas memórias do período, e para escrever esse livro, o primeiro texto que eu escrevi, o primeiro rascunho, eu lembro que eu mostrei para o meu filho, ele foi o primeiro leitor, assim, né? Alfa. Eu falei, filho, lê, vê o que você acha. Ele olhou e falou, mãe, desculpa dizer, mas está chato. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tá a reportagem da reportagem. Você vai ter que falar de você. O meu filho trabalha em editora. Mas na época que ele deu essa dica, ele tinha quantos anos? Ele já é adulto. Sim. Já era adulto. Tá. Ele trabalhava em editoras. Foi agora, né? Uhum. Aí ele pegou e falou, mãe, você vai ter que falar de você. Para mim, foi um horror. Porque até então eu já tinha lançado o livro de jornalismo, livro-reportagem e tal, mas para quem escreve, escrever em primeira pessoa, principalmente para um jornalista, é um se choque. Desnudar, né? É muito difícil, né? Porque a gente é treinado a não aparecer no jornalismo, né? A gente é treinado a contar o fato, a verdade, as opiniões todas, mas a gente não deve aparecer, pelo menos na minha geração, fui treinada assim. Tem esse distanciamento, né? E de repente eu tinha que contar uma história que existiu, de fato, que foi uma reportagem, um esforço de reportagem, mas eu tinha que usar a primeira pessoa. E aí eu percebi... E colocar a sua emoção, Aí né? eu percebi que eu tive que voltar lá para Moca, onde eu nasci. Eu tive que contar como era a Moca, como é que eu fui criada. Como disse meu filho, se você não contar quem é você, o leitor nunca vai entender por que você usou algumas estratégias para conseguir o que você conseguiu. Só tendo a minha história eu conseguiria aquilo. Cada um teria o seu jeito de conseguir, né? Sim. E foi uma grande sacada dele, assim. E aí eu reescrevi de novo e de novo, até que eu achei o tom. E o tom eu achei quando eu consegui, mulher madura, olhar de fora aquela menina com ternura. Como que foi esse trabalho? Foi uma coisa dentro de mim que eu não vou te dizer, mas consegui te explicar, mas... Você teve que buscar essa menina, né? Tive que buscar essa voz narrativa minha, madura, e tive que buscar essa menina e entender ela, assim. E as boboseiras que ela fazia, as coisas engraçadinhas de menina, entender isso com ternura, né? Então, foi um processo... Quando eu achei o tom, aí foi uma delícia fazer. Porque aí você... Difícil era começar, sabe? Eu não... empacava, não me soava legítimo. Quando eu achei o tom, aí foi. Aí foi uma delícia. Então, as pessoas que leem me dizem, foi muito legal. Nossa, voltei no tempo. Ou então, como foi bom saber como era a Moca naquela época. Como foi legal. Lendo o livro, eu te imaginei andando pelo Rio de Janeiro e eu via o Rio de Janeiro. Que Então foi tudo, foi uma volta mesmo, assim, de lembrar sabores, cheiros, aromas e toques. Então, tem gente que me pergunta o que mais do Drummond você lembra? Você vai contar daqui a pouco. Conto. Tá? Vou fazer um rápido intervalo. Já voltamos. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta, conversando com a escritora Nanete Neves, que viveu essa experiência maravilhosa, né? O Poeta e a Foca. E estava contando aqui pra gente um livro, aliás, que já virou audiolivro. Então, para aqueles que adoram, já estão se adaptando a essa nova maneira de leitura, né? De você baixa o livro e tem... No celular, no celular, pelo aplicativo, e tem a chance de ouvir, até com uma forma diferente de contar a história, né? Com a narrativa. Na voz de uma atriz e de um ator também. Eles puseram um ator para fazer a voz do Drummond. E pegaram um ator que tem uma voz... Eles falaram, como é que você quer essa voz? Eu falei, gostaria que fosse um ator que tivesse essa voz roquinha, como ele tinha. Uma voz de um senhorzinho roquinha. E eles conseguiram.
Ficou lindo. Mas parece que o quê? Uma radionovela? Parece Não, uma novela? eles só usaram... Tem música, como foi é? essa atriz lendo, porque o livro é em primeira pessoa, então eles fizeram questão que eu gravasse a introdução, e depois foi ela lendo o livro inteiro. Mas nos poucos momentos que tem diálogo, eu e ele, eles tiveram o cuidado de pôr um ator fazendo a voz dele. Só mesmo. nos trechinhos, assim, que tenha o diálogo. O tempo todo é a narrativa, Ela, como isso, se você essa estivesse realmente atriz contando fazendo a a minha história. voz, contando essa história. E o que mais você lembra do Drummond? Quando você fez essa volta, né? A gente terminou o primeiro bloco, voltando, que você foi buscar a Nanete lá, jovenzinha, teve que ir até a Moca, essa viagem que você fez, até chegar ao Drummond, né? O que mais você lembra dele? Você teve que descrevê-lo? Eu gravei aquele... Naquela época não existia, a gente não andava com máquina fotográfica. Então todo mundo pergunta, você fotografou alguma coisa? Eu falei, imagina, não se eu entraria existia, na casa dele com uma máquina, ele ia se já com os sentir flashes invadido. todos. Imagina. Então eu não fotografei nada e nem gravei. Eu deixei as perguntas para ele junto com o bilhete na véspera. Ah, você deixou as perguntas. Ele me entregou as perguntas redigidas na mão dele, com até as correçõezinhas, assim. Você tem que isso? Ele me deu. Tenho. E conversei com ele. O que eu tive lá, a entrevista foram aquelas perguntas que eu deixei. E o resto foi uma conversa de 1 hora lá, no sofá, sentada juntinho com ele, assim, numa poltrona. E aí eu lembro daquele apartamento. Não, aí na hora de ir embora eu perguntei para ele, eu posso publicar o que a gente conversou? Ele pegou e falou assim, vai ser importante para você? Eu falei, vai, muito. Aí ele fez assim, tudo bem, mas com uma condição. Eu fiquei assustada, né, na hora. Eu falei, nossa, que condição é essa? Ele falou, você voltar aqui para me trazer o jornal quando sair a matéria. E você voltou? Ele abriu a casa e o coração dele para mim Que de novo, lindo! né? E voltei. O jornal pagou a passagem, fui pelo jornal Shopping News aqui em São Paulo, um jornal pequeno, né? Que hoje, infelizmente, não existe mais. Era ligado ao DCI. E aí eu voltei, depois, na semana seguinte, o jornal saiu no domingo, no outro sábado eu fui lá levar o jornal para ele. E a partir daí a gente ficou a vida, assim, os 10 anos depois, que depois ele morreu, né? Sim. Nesses 10 anos, se telefonando e trocando cartinhas. Ele era muito fofo. Você tinha noção do que representaria ou que representa isso? Porque na época, eu fico pensando assim, aquela garota que... ninguém pode entrevistar, aquela foca. Como assim? Que importância tão grande ele tem? Você já sabia dessa importância? Não existia Google. Eu não sabia muito de Drummond. Então, isso que eu tô falando. Você não Não sabia que você existia no estava com jornal. ele? O jornal que eu trabalhava era um jornal pequeno, não tinha nem arquivo. Eu não tinha nem consulta no jornal para poder fazer. Você sabia que você estava com um O que eu tesouro. sabia era o que eu sabia. O jornalista, naquela época, sabia o que ele tinha sabido. Ele não tinha outra fonte. Então, eu fui para o Rio tendo lido só um livro dele. No caminho, uma amiga me deu, uma amiga do jornal, me deu um livro dele para eu ir lendo no caminho, um outro livro de poemas. E eu não sabia muito, nem das pessoas todas que eu conversei, eu não sabia muita coisa. Eu sabia que o Ruais tinha feito um dicionário, fazia dicionários. A Nélida Pinhon. Nélida Pinhon, mas assim, eu não sabia detalhes da vida deles, como hoje em dia, né? Então, mas eu sabia um pouco de tudo, assim, e tal. E aí, conversar com todas as pessoas e conversar com ele, sem saber muito, me deixou, assim, talvez com a falta do peso. Eu não tive o peso de estar falando com o Drummond, porque talvez eu não tivesse a noção do tamanho dele. Talvez não tivesse tido a naturalidade que você teve. Com todos eles, acho que eu não sabia o tamanho deles todos. Exatamente. Então, por isso que deu certo. Eu lembro que eu discuti com o Ruais sobre pôr alho ou não pôr alho no peixe, que nós fomos num restaurante, ele me recebeu no almoço, lá no restaurante lá no centro do Rio, e aí eu discuti com ele. Depois eu fui saber que ele era um super gastrônomo, só uma menina tonta para ficar discutindo, mas era a santa ignorância dos jovens, né? Que é maravilhosa, né? Conforme parece que a gente vai pegando, vai ficando mais, não sei se é medroso, não sei, a gente vai ficando mais... Tem mais coisa a perder, fica com mais... você já presta mais atenção, E aí você perguntou o que mais eu lembro dele? Sim. A mão geladinha. Mão gelada. Umas mãos branquinhas e geladinhas. E aí ele falava pondo a mão assim, sabe?
uma mãozinha, eu lembro daquela mão dele e dos olhinhos azuis piscando. Ele piscava muito assim por trás do óculos. E hoje, a Nanete, sabendo da importância desse momento, quando você lê Drummond, o que significa para você? Nossa, Ter feito parte da história dele, né, de alguma forma. de alguma forma eu fiz parte dos últimos 10 anos dele, né? De alguma maneira. Qual é o peso para a Nanete Ele me hoje? escrevia cartas, assim, então ele tinha meu endereço de algum jeito lá em algum lugar, né? Meu telefone. De alguma forma você tocou o coração de um homem que tocava o nosso coração. Estabelecemos uma relação delicada, assim, foi uma coisa gostosa. Nossa, para mim, e gozado, isso sempre foi uma coisa muito minha. Quando saiu esse livro, todo mundo passou a me perguntar por que você nunca publicou isso antes? Sim, por que você demorou até... Até no prefácio, o professor Leandro Garcia comenta isso, devia ser proibido, né, não ter lançado isso antes. E aí mas era uma coisa muito minha. Tinha o momento Tinha certo. gente que falava, se fosse eu teria enquadrado as cartinhas dele na sala, para todo mundo ver. Eu falei, não, era uma coisa minha. Os colegas que trabalhavam comigo na redação souberam disso que eu fiz. E quando você soube da importância do que você tinha vivido? Eu acho que eu soube quando o jornal saiu no domingo. Na segunda-feira, Isto É ligou para mim, mandou um repórter e um fotógrafo na redação me procurar. E aí depois, no outro final de semana, saiu a foca que rompeu o cerco. Você virou Até no notícia. livro tá saiu uma notinha na Isto É sobre mim. Aí eu comecei a perceber o bochicho que deu por eu ter conseguido. Até então, acho que até sair a matéria no domingo Você não tinha seguinte, noção. eu não tinha a noção do tamanho, do feito que eu tinha conseguido. Eu fui tendo depois. Aí eu fui percebendo como aquilo me abriu portas. Como aquilo me tornou, pelo menos, eu já não era uma jornalista começando sem nada, eu já tinha conseguido Já um tinha furo. um currículo. Já tinha um Você já furo. começou com um furo de reportagem. Quanto tempo você é escritora? Olha, eu trabalhei com jornalismo toda a minha vida, até que em 2005 eu resolvi eu cansei um pouco de jornalismo, da imprensa, e o meu negócio sempre foi texto. Então eu voltei a estudar, fui lá para a USP, fui me preparar para o mercado de livros. Então eu fui estudar edição, eu fui estudar texto, depois eu fiz várias oficinas de literatura, fiz 2 pós-graduações, uma em formação de escritor e a outra em criação literária, com os melhores professores que se tinha na época. Nossa, assim. precisa de tudo isso para escrever? Eu acho que sim. Eu acho que não só para escrever. No meu caso, e talvez no caso de muita gente, eu precisei romper com as regras do jornalismo. Por quê? É muito diferente escrever para jornalismo e... Completamente diferente. Por exemplo, se você me pedir um texto jornalístico, eu escrevo para você no meio da Feira Livre. Pode ter um barulho em volta, porque é técnico. Eu peguei aquilo, decorei aquilo, e meu texto jornalístico é bom, técnico, mas não é nada assim, é técnico. Tá. Agora, escrever livro é outra coisa. Seja o livro que for, seja ficção, seja não ficção como esse, é preciso um mergulho. Se for ficção, um mergulho nos personagens, naquela história que não é você, é um mundo que você criou, você precisa mergulhar naquilo. E quando, nesse meu caso, que é memória, não sei o quê, foi 1 ano da minha vida que eu precisei mergulhar nessa situação e lembrar das coisas, escrever. E como dizia o Borges, né? Às vezes eu passava uma tarde inteira, punha uma vírgula. E aí depois, na manhã seguinte, eu voltava no texto e tirava aquela vírgula. O Borges diz isso, né? De tão difícil de que é, né? de limpando, de arrumando, de ajeitando. Porque só quando eu senti que ele estava pronto, eu consegui mostrar para algum editor. E você citou que a arte está onde? Em escrever? A arte está no texto. Tem a Rosângela Peta, que era a dona da outra escola, que é onde eu dava aula. Hoje eu dou cursos de texto. Mas ela dizia, a arte não está na história, a arte está no texto. Porque uma história, um fio de história pode virar um grande livro e uma grande história pode virar um livro banal. Então, vai na maneira como é contado. Mas a gente aprende
Isso é possível aprender Ninguém a nasceu contar? sozinho. O músico nasce sozinho, sabendo tocar. Mas ele tem Por que aquele dom. que quem quer escrever só tem que ter vocação ou talento? Treino. É treino, é leitura. Um escritor só se faz a partir de leitura. Quem não lê, não escreve. E quando você vai escrever, você normalmente tende a escrever o que você gosta de ler. Então eu sempre recomendo, escolha os seus autores preferidos. No começo, imita eles. Treina, brinca imitando eles. Com o tempo, você vai desenvolvendo o teu estilo pessoal. É a partir dos bons autores, dos que te encantam, que você vai começar a criar a tua literatura. Agora, quem não lê, impossível escrever. Você dá, né, aula, Eu oficina? eu dou um curso que chama Vidas em Livro, Biografias e Memórias, que é justamente ensinar a fazer biografias, autobiografias e livros de memória. Também é uma técnica. Que é técnico, é não ficção, é como se pesquisa, como se faz, como se edita, e principalmente exercício em aula e tal. E eu dou também uma oficina, um curso que se chama Vitamina Criativa, que é de experimento e escrita em todos os gêneros. Então, a gente brinca de poema, de conto, de tudo. É muito gostoso. Isso aí é para autores iniciantes, aspirantes a escritores. E o outro já é para profissionais que querem se profissionalizar na escrita. Então, tem muito jornalista, advogado, até médico, gente que gosta de escrever e quer contar a história do pai, ou quer contar uma passagem da sua vida, ou quer contar a história da sua cidade, ou quer fazer um livro de autoajuda corporativa, por exemplo, mas ele não quer contratar um ghostwriter, um escritor fantasma, ele quer ele mesmo fazer. Olha, então vem muita gente fazer esse curso comigo para aprender a escrever, porque livro é outra coisa de tudo que a gente imagina, né? Não é post de internet, né? Não é post de redes sociais, não é uma matéria jornalística, é outra coisa. Muitas pessoas dizem, eu preciso escrever uma biografia, vou contratar um jornalista. Não contrate um jornalista, ele vai escrever uma biografia de jornalista. Tem que ter Contrata emoção. um escritor, alguém que saberá contar essa história com o poema, com uma soltura, né? com um mergulho, ele vai fazer um mergulho na tua vida. Como você fez, você teve que fazer e se preparou para o Poeta e a Foca. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Obrigada pela por ter vindo. oportunidade. Obrigada por ter vindo. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.